Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com a última convidada das Agostinhas, eu acho que é a última, já não sei mais. Mas você que é ouvinte já tá vendo aí na capa do episódio, já sabe o que é, né? Mas eu vou deixar a Carol dar uma boa noite, porque sim, estamos gravando isso à noite aqui com o pessoal do Discord nos assistindo ao vivo nessa gravação. Depois eu deixo a Carol fazer então a formalidade de apresentar do jeito certo, né, a nossa convidada. Tudo bem, Carol? Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E, gente, eu tô numa felicidade que eu não me aguento, tá bom? Hoje eu vou tietar muito, tá? Porque essa convidada, eu enchi muitas paciências dela pra ela gravar com a gente. E, nossa, tinha um dia que eu falava assim, ai, que coisa, lá vou eu. Mas ela era muito gentil, ela sempre foi muito gentil em todas as vezes, tá bom? Até que finalmente deu certo e eu tô muito feliz em receber a Kátia Nunes. E assim, eu não vou falar que ela é do Projeto Agostinhas, porque ela é muito mais do que isso, né? Ela é mãe, esposa, cristã. De acordo com o Instagram dela, é copywriter e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso, entendeu? Eu acompanho ela no Twitter, ela é engraçadíssima, mas ela também traz assuntos seríssimos, tá? Lá. Então, se você não a acompanha, começa a seguir ela no Twitter, porque é daquelas que vale a pena, sabe? Todo mundo fala, o Twitter é tóxico, é porque você segue as pessoas erradas, entendeu? Mas vai nas Twitter pessoas vai certas. fechar, Carol, não é? Não sei, eu vi isso não sei. hoje. Enquanto estiver aberto, Kátia estará lá. Tudo bem, Kátia? É um prazer receber você aqui essa noite aqui. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Cara, eu me segurei pra não dar uma gargalhada aqui, porque eu acho que a gente tá desde novembro tentando marcar. E foi uma série de imprevistos e de questões que a gente não conseguia. Me perdoa, Imagina, tá? que isso. Não, mas se é desde novembro, muitos imprevistos do nosso lado também, porque a gente teve férias. Isso Exato. é muito bom. Primeiro que eu nem me achava, tipo assim, né? Peixe grande. Gente, a Carol tá louca, né? Peixe grande. Peixe grande é outras pessoas, mas tudo bem. Logo surge uma impostorazinha aí minha. Mas é um prazer falar com vocês. A Carol deixa a gente até constrangida. Então, o Twitter tá acabando, então vocês podem me seguir no Blue Sky também, porque eu já tô lá no Blue Sky. Pronto. Vai flopar Mas igual eu não sei flopou se aquele o outro Twitter- passarinho de nome feio lá. É esse mesmo. Esse era muito engraçado. Sério, foi muito engraçado quando ele lançou aquela plataforma, porque nenhuma piada ficava ruim com ela. Nossa, despertou o tiozão de todo mundo aquilo lá, né? Todo mundo. Nossa, eu fiquei muito desesperada. Eu tinha muitas coisas mais pra falar sobre aquilo, mas a eu gente tava é me cristão, contendo. não pode. Não pode. Não pode. Agora céu azul é mais bonito, né? Mas eu É sou verdade. Android, então isso aí só vai acontecer daqui muitos meses pra mim. Se é que eu Não, vou já entrar, chegou pra viu? Android. Porque eu Mas não gosto de sim, rede Já social. chegou pra Android. Ó, já chegou pro Android aí, ó, você. Tem que, ó. Já chegou, ó, pra você ver Já. como eu tô atualizado, né? A gente tava falando em off agora há pouco. Mas lá tá um grande flop, ainda não tá nada. Mas eu acho muito engraçado porque o Blue Sky, o céu azul e o passarinho é porque é uma plataforma idêntica ao Twitter, entendeu? É o mesmo criador, né? Não... Sim, é do mesmo criador. Outra, antes da gente começar aí com a nossa entrevista, né? E eu tenho muitas coisas hoje pra falar. Vamos apresentar a nossa brincadeira, né? Pra quem é novo por aqui. Quem já é ouvinte assíduo sabe que a gente tem a brincadeira do dicionário. Mas se você é novo e chegou aqui através da Kátia, o Tan vai explicar o que é a brincadeira e como ela funciona. A gente tem alguns programas de entrevista, né? O principal é esse Conversa de Peixe Grande. E a Kátia tava aí brincando, não sou peixe grande, mas acho que é um bom indício de um peixe grande é começar dizendo isso, né? Eu prefiro assim do que as pessoas que se acham aí super arrogantes. Mas só pra acalmar o seu coração um pouquinho, já volto pra brincadeira. O conceito de peixe grande aqui pra gente do Ictus é uma pessoa cristã séria. Eu acho que isso você concorda comigo que é, certo? Gosta muito de livros e é desesperada por indicar os livros que marcaram a sua vida. E eu acho que pelo menos
nas redes sociais, parece que você também dá o check nesse quesito aí. Conversamos bem sobre isso. Então, aí já valeu já. Então você já é uma peixe grande e a gente tá muito feliz de ter com você aqui com a gente. Voltando então pra brincadeira, sempre que tem uma entrevista aqui no Ictus Podcast, a gente, até pra descontrair um pouco, né, a conversa, a gente faz uma brincadeira chamada dicionário, onde cada um de nós desafia um outro participante do programa para que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro das suas frases naturais, assim, como se essa palavra realmente fizesse parte do nosso vocabulário. Você que é ouvinte deve saber, ou pelo menos deveria saber que não é verdade, pelo menos no meu caso não é verdade. Mas a gente vai simplesmente falar essa palavra, não vai dar definição de nada. E a gente já fez um sorteio prévio aqui antes da gravação. E eu vou fazer, então, o desafio para a Kátia vai fazer o desafio para a Carol e a Carol vai me desafiar. Daqui a pouquinho a gente vai dizer quais são as palavras. Antes de dizê-las, é importante dizer que todas essas palavras elas valem como um código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos do Clube Ictus. O que é o Clube Ictus, né? Nós temos sim planos de assinatura onde você recebe mensalmente. Tem um caso do Peixe Grande que também tem a opção de ser bimestral, mas você recebe na sua casa livros curados por nós. Nós temos 3 planos infantis e 2 planos adultos com perfis diferentes. Você conhece todos os detalhes deles lá no nosso site, ictus.com.br. Mas o plano Peixe Grande, que é o nosso carro-chefe, é mais talvez importante dentro do contexto da nossa conversa, porque um dos livros que a Kátia indicar nesse episódio vai ser escolhido para ser enviado no plano Peixe Grande do mês seguinte à data de publicação desse episódio. Eu estou falando de um dos livros porque no plano Peixe Grande nós sempre enviamos no mínimo 2 livros. Então é um kit um pouquinho mais gordinho aí em conteúdo. Até por isso que ele tem a opção de ter planos bimestrais. Então usa uma das palavras aí para você não perder esse código de cupom de desconto. E lembre-se que se você quiser aproveitar a indicação da Kátia no plano, você tem até o final do mês, tá? A data de publicação desse episódio para garantir o seu kit com a indicação dela, tá bom? Um último detalhe é que se tiver alguma palavra com acento, no código de cupom de desconto você não coloca esse acento, que senão... Na verdade eu nunca testei se puser acento se funciona ou não, mas não põe acento. É isso. Te expliquei bem? Faltou alguma coisa, Carol? Não. Vamos às palavras. Eu desafio então a Kátia com a palavra vicissitude. Na primeira parte é um C e depois são 2 S para quem está interessado no código de cupom. Vicissitude, você tem que usar aí de algum jeito. Lembrando que se alguém não usar, paga um trava-línguas no final do programa, tá bom? Um mico vai ser pago aí para cada um. Muito obrigada pela palavra, tá? Mas eu vou desafiar a Carol com a palavra quintessência. Quintessência, tá certo. Quintessência, que bonito. É, a palavra é bem bonita, né? Ela é bonita, né? Eu acho ela redonda, assim. Ela Português enche a boca tem isso, pra né? Tem umas falar palavras textos. muito bonitas, né? Algumas, né? Porque uma também, né? Umas Vão que pensar não bem. dá. É, realmente. Bom, eu vou fechar aí a nossa trinca, desafiando o Tan com a palavra inócuo. Inócuo. Tá bom. Beleza? Muito bem. Brincadeira explicada. Podemos entrar no que interessa, que é conhecer um pouquinho mais a nossa querida Kátia Nunes aí. Sim. Que a gente já mencionou, né? Ela faz parte do projeto Agostinhas. A gente já teve entrevista com várias Agostinhas, então eu acho que a gente vai acabar nem falando muito sobre ela, porque senão é muito chovendo molhado nas entrevistas, mas eu acho que também não é um assunto que a gente deva desprezar totalmente. Mas eu queria focar um pouco mais em você, Kátia. Começa se apresentando aí quem é a Kátia, por que você é super bem vista aí nas redes sociais, ou pelo menos dentro daquilo que você enxerga que é a realidade. Nem sou, tadinho. Mas é assim, meu nome é Kátia Nunes, né? Eu sou casada há 20 anos. Eu não costumo dizer a minha Não idade. precisa. Porque eu acho que a idade é um limitador. Olha aquelas, não, mas eu gosto de brincar que eu sou a Glória Maria Gospel, legal. sabe? As pessoas podem me achar o que elas quiserem, entendeu? Então, se eu transitar por jovens, aí eu me camuflo ali entre os jovens, mas normalmente eu tô do lado das pessoas com dor nas costas. Aí vocês fazem mais ou menos umas contas, eu tenho 20 anos de casado, 23 anos de relacionamento, né?
Aí a gente já começa a fazer uma conta Sim, básica. sim. Aí, Tem né? mais de Crente. 20, menos de 60, é isso, né? Por aí, por aí. Eu gosto de brincar com isso, porque as pessoas começam a me fazer perguntas, tipo assim, com quantos anos que tem seu filho? Com quantos anos você engravidou? Para as pessoas tentarem fazer um Sim. cálculo ali para chegar na minha idade, sabe? É o prazer delas fazer isso. Então fica aí um mistério para ser resolvido. Legal. Mas eu sou mãe de 2 filhos, o Arthur e a Nina. Arthur tem 13 anos, a Nina tem 9. Além de tudo, eu sou mãe educadora, mãe homeschooler. Eu educo meus filhos em casa. Nós temos uma vida muito nômade. Nesses 20 anos de casados, eu tenho 23 ou 24 mudanças. Caramba. Já morei em todas as regiões do país. Já morei fora. Além de tudo, eu tenho essa bagagem, né, de mudanças. E, sim, eu não consigo muito prever as vicissitudes que nós enfrentamos, né, durante essa nossa trajetória. Pronto, já fui a primeira. Foi um recorde. Eu queria ser rápida sobre isso, pra eu não ficar procurando depois. Mas cabe bem a respeito da minha própria vida, pois são muitas mudanças, muitas transformações que eu vivo, assim, durante esses anos de casada e essas mudanças, assim, em geral. Não nasci num lar cristão, mas hoje, como uma boa reformada, eu fui predestinada. Boa. Porque eu digo assim, né, eu me converti com 7 anos de idade, indo sozinha para a igreja. Ninguém da sua família é cristão? Pelo menos não era? Não era. Eu gostava de ir na igreja, qualquer que fosse a igreja. A minha mãe era uma cristã católica não praticante, não ia na igreja, mas se estava ali na missa, eu estava indo na missa, bem pequenininha. Eu lembro de correr para minha mãe, pedir minha mãe uma vela, porque estava passando a procissão. E aí eu queria, sei lá, segurar a vela para ir para a procissão. Sim. E aí queria ir nas EBDs, queria ir nas coisas de férias, né, das igrejas do bairro, visitando a casa de uma tia. Distante, assim, ela me levava na igreja. Eu falo que a importância do ministério infantil, eu perdi também meu pai muito cedo, com 7 anos, então acho que foi nessa procura pelo pai que eu encontrei o meu pai, né, tipo, por perder meu pai, ia ser, né, e fui adotada pelo pai maior, nessa minha busca, e o ministério infantil, que eu falo que quando eu chegar no céu, eu vou falar, Senhor, cadê aquelas mulheres que me evangelizaram, que falaram do teu amor pra mim, lá na salinha? Por isso que eu louvo a Deus pelo Ministério Infantil das igrejas mesmo, porque às vezes a gente não tem o real valor ou que elas falam ali, essas pessoas que estão se dedicando ali ao ministério podem causar transformações na vida das pessoas, né, na vida das crianças. E eu fui transformada pelo Ministério Infantil. Infelizmente, muitas igrejas têm a ideia de que são tomadores de conta de criança enquanto os pais cultuam, né? Isso. Mas quanta coisa que acontece no coração das crianças que a gente não tem ideia, assim. Eu acho que até o nosso ministério na internet, tanto o nosso aqui do lado do Ictus quanto o de vocês, é muito isso, né? A gente só vai jogando sementes pro ar, né? E a coisa acontece e às vezes às vezes não, acho que quase sempre, a gente não fica nem sabendo o que aconteceu, o que marcou a vida de alguém. E talvez não vá saber nunca, vai saber só no céu. E espero eu que muitas pessoas nos procurem e falam, olha, você foi importante para que eu esteja aqui sei lá, eu sempre penso sobre isso e acho que essa sua palavra sobre os professores de infantis, assim, de crianças, é muito isso, muito mesmo. Eu acho muito importante as EBDs, como a Kátia falou, na minha vida cristã, elas foram primordiais. Eu tive muitas crises existenciais respondidas com aulas de EBD, EBFs também, que eu participava muito na infância. E eu acho que essa foi a base hoje para muitos pais que querem fazer educação dentro de casa, né? Muitos pais cristãos, eu tô querendo dizer. Porque tiveram acesso a isso, né? Então querem dar a quintessência, né, do que a gente absorveu para os nossos pequenos. Eu falo que eu amava o homeschooling e o fato de ter a educação em casa até me tornar mãe.
Porque é uma responsabilidade tão grande, e eu muito admiro as mulheres e os homens também que se propõem a parar e estudar primeiro para absorver, para depois poder transmitir para os seus filhos. E a importância que você tem que dar a isso é tão grande. Eu fico muito triste porque no nosso país ainda não é regularizado, né, do jeitinho que a gente gostaria que fosse. Mas eu lembro que quando o Benjamin nasceu, eu falava pro Thiago, eu vou ser homeschooling. Eu fui atrás de tudo. Eu fui atrás de livros, eu estudei, eu conheci pessoas. Mas aí entrou a pandemia e aí eu descobri uma outra realidade aqui dentro de casa, que era trabalhar com uma criança de 1 ano, né, aqui. Hoje ele tá com 4 e assim, nós encontramos um colégio muito bom, que tem bons princípios, que a gente acredita, que conversa com os nossos ideais. Tá falando que você ficou com medo, Carol? É isso? Eu dei assim um passo pra trás, entendeu? Talvez um dia ali eu ainda vá assumir. Mas eu gosto porque o culto doméstico é uma boa forma de você ensinar bons princípios pros seus filhos, né? Então, se você não faz em casa, você não tá tendo a quintessência, entendeu? Você está privando seu filho disso. E tudo isso pra falar que eu admiro muito mulheres e homens que realmente querem trazer isso pra sua família. Então, quando você falou que você era uma mãe educadora, eu falei, gente, mais um ponto positivo aí na listinha, entendeu? Porque é muito legal. Queria pegar um pouquinho desse gancho aí, porque é um assunto, eu acho que a gente já abordou ele passando assim meio na tangente alguma vez aqui na conversa da educação de Peixe em casa? Grande. Sim, com o aliás, Igor. Não foi nem pela tangente, foi com o Igor, a gente falou bastante sobre isso, né? É Mas eu queria saber um pouco da sua experiência, Kátia, porque eu tô me jogando aqui meio que como advogado do diabo, tá? Não necessariamente eu concordo com isso, na verdade eu nem concordo, mas eu sei que muita gente tem meio que um ranço com isso. Eu tenho 2 perguntas, na verdade, que acho que são importantes. A primeira é, a Carol falou, isso não é regulamentado no Brasil. Eu conheço, por exemplo, estrangeiros que moram no Brasil que conseguiram isso e eu sempre associei que, pelo fato dele ser estrangeiro, talvez ele tenha conseguido autorização mais fácil. Eu não sei se é uma realidade ou não. E eu queria saber como é que foi isso pra você de conseguir convencer, é o governo, sei lá, é o MEC, quem que tem que convencer pra que tenha valor, sabe? Como currículo escolar, sabe? Um valor, não um valor de conteúdo, né? Mas que valha pro MEC, sabe? Alguma coisa assim. E o segundo é, enfim, a gente tem que estudar, a Carol falou também, né? Estudar pra caramba antes de ensinar. E como é que você lida até com esse tipo de crítica onde as pessoas falam, não, os pais educando vai se tornar uma coisa meio inócua, assim, não dá pra garantir, sabe, que vai ter um conhecimento do jeito que deveria ter e tal. Não existe uma regulamentação do homeschool, do ensino domiciliar no Brasil. Porém, a gente, hoje, no Brasil, a gente está no limbo jurídico. Ele não é regulamentado, mas também ele não é criminalizado. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todas as crianças de 4 anos, elas precisam estar devidamente matriculadas nas escolas, né, em escolas. Mas só que a Constituição dá direito aos pais de educação e etc. Então, nós estamos aí no limbo jurídico. Não existe regulamentação, não existe criminalização. Os pais que estão fazendo a educação domiciliar hoje, eles não têm nada regulamentado. Eles estão exatamente no limbo. Você conseguiria colocar seu filho na escola, assim, no meio, agora? Ou a escola ia falar, não tem um currículo... Não conseguiria porque é uma obrigação, né? É uma obrigação, tipo assim, toda criança deve estar matriculada, etc. Então, se eu exigir a matrícula, essa matrícula ela deve ser feita. O máximo que uma escola vai poder é pedir, sei lá, um teste de nivelamento e colocar a criança no estágio anterior ou 2 estágios anteriores, o que não aconteceria no meu caso, né? Hoje eu tenho tranquilo que meus filhos estão com as competências exigidas para a idade deles, né? Da idade escolar deles. Essa é uma questão jurídica, né? Uma questão que as pessoas ficam sempre em dúvida. Eu não sou contra a escola e o meu homeschool ele é não ideológico. Eu não penso nele como uma ideologia, como se as escolas estivessem ideologizando meus filhos. Sim. Acontece de ambos os lados, acontece em escolas confessionais, como pode acontecer em escolas, né, públicas e privadas, mas eu não coloco uma demonização nas escolas. Eu acredito que hoje
existe muito mais esforço para que a escola seja um lugar bom do que essa ideia de que a escola é a inimiga da educação. Eu acho que eu fui educada formalmente numa escola e eu acredito na educação escolar. Uma das minhas opções realmente são por conta da minha vida nômade, né? Como eu me mudo muito. Era o que cabia na sua rotina, né? Era o que cabia pra mim. Mas eu fico bem tranquila quanto a isso, se os meus filhos... Hoje, né, por exemplo, a Ninoca, às vezes ela fala, eu queria ir pra escola. Eu ainda tenho segurado um pouquinho, mas se um dia ela quiser ir, couber dentro da nossa rotina, eu não vejo problema quanto a isso. Eu sempre preciso estar um passo à frente, eu não preciso estar milhões de passos à frente deles, né? Mas eu tenho uma coisa em mim, assim, que... pouco falado, eu estudo mais um pouco sobre isso porque foi onde eu me identifiquei, que falam que é uma polimatia, né? Eu gosto de estudar de culinária a física quântica, sabe? Não, física quântica não, brincadeira. Mas você mesmo cria sua grade curricular ou você pega de algum material que já existe? Como é que é isso aí? Existem vários currículos, né? Quando eles eram menores, eu seguia mais um currículo mais clássico. Hoje eu percebo, até pela necessidade deles, né, que eles gostam de serem um pouco mais conteudistas. O meu filho mais velho, ele gosta de conteúdo, ele gosta, tipo assim, de passar pelo livro, sabe? Então, eu sigo muitos livros didáticos, por exemplo, da idade escolar dele. Algumas competências eu não tenho habilidade, eu sou ruim em matemática, então ele tem tutores de matemática para isso, né? Um professor que vai ensinar para ele matemática, cálculo, eles usam o método Kumon, sabe? Não sei se vocês conhecem. Para ensino de matemática, inglês, algumas questões assim, então tira de mim esse peso, né? Dessa disciplina que eu não queria aprender para ensiná-los. Que triste. Eu tô falando que eu sou matemático formado. É só por isso. Eu super entendo a Kátia. Mas é porque, além de tudo, eu tenho uma descalculia. Eu confundo com os números mesmo. Então, eu posso dar eu tenho uma descalculia diagnosticada. Eu posso falar um número de telefone totalmente ao contrário e jurar que ele tá certo, sabe? Meu próprio número de telefone. Que coisa. Problema com números, real. Mas na parte da humanas eu sou melhor. Ai, que bom. Mas eu gostaria, eu aprendi muito com eles, né? Eu aprendo quando eles estão fazendo os bloquinhos de Kumon. Por exemplo, eu consigo aplicar as regras, as fórmulas, eu só não me confundo total nos cálculos e tá tudo bem, gente. É isso aí. Tudo bem. Ai, sensacional. Poxa, então... mas cada um segue seu currículo, sabe? Então... Sim. Eu acho muito legal. A conversa com o Igor que nós tivemos foi muito esclarecedora, né? Porque eu também, eu achava que tinha que ser um currículo fechado. Aliás, fica aí, né? Pra quem não ouviu o episódio ainda, né, Carol? Volta umas casas aí, procura aí. É uma conversa de peixe grande também com o Igor Miguel. Vale muito a pena. Foi muito legal. E aí me abriu, assim, os horizontes. Mesmo porque o pessoal que estudava em casa, que eu conhecia quando eu era pequena, eram todos filhos de missionários. Então, eu cresci com essa ideia de que nos Estados Unidos isso é legal, de ser divertido, e aqui no Brasil não. E aí a gente foi aprendendo várias coisas, e até mesmo para os filhos dos missionários eu sei que existe uma grade que eles têm que respeitar, enfim. Eu acho muito interessante. Eu realmente torço para que as coisas elas continuem caminhando como estão, para melhor, né? No sentido de que mais famílias abracem com responsabilidade, né? Porque não é a questão de, eu vou tirar meu filho da escola, pronto, e acabou. Não, é muito mais do que isso. E eu ainda flerto muito com a ideia. Hoje, infelizmente, na minha rotina, na minha vida, não cabe, mas o que eu posso fazer, que é a educação, pelo menos religiosa, a gente tenta fazer isso aqui em casa, que eu acho que é bem importante. Uma dúvida técnica, Kátia. Quanto que toma do seu dia, assim, não sei se em horas ou porcentagem do seu tempo acordada? Porque assim, a imagem que eu tenho é a gente brincando de escolinha na criança. Então põe a criança lá e dá uma aula. E você tem 2 pra fazer isso. Eu nem sei se é assim, tá? Pode ser que não tenha nada a ver. Mas assim... Eu tô no meu ambiente de aula aqui, né? Que eu dou aula pra eles. Depois eu vou mandar uma fotinho pra vocês como funciona aqui. Legal. Mas isso, principalmente porque são 2 faixas etárias diferentes, né? Mas nós ocupamos o nosso ensino formal toda na parte da manhã, então, né, essa parte de estudar mesmo, nós começa 8 horas da manhã e termina 11h30.
Rotininha, tudo. Você é professora, não é rotininha, mãe, aquela coisa. todinho. Isso, exatamente. 11h30 eu saio para fazer o almoço. E aí, porque eles têm as atividades extracurriculares deles à tarde. É o jiu-jitsu, é a ginástica rítmica, é o futebol, essas questões, o Kumon. E nesses períodos, ou eu estou resolvendo as questões da casa, ou também estou estudando. Então, às vezes, eles estão no Kumon, eu estou no carro estudando, Preparando sei lá, aula, né? Tratado de Tordesilhas, entendeu? Sim. Legal. Ou corrigindo algumas questões e tal. Então, assim, é um trabalho, né? Eu costumo dizer que é a minha função. Uhum. Ela completa o meu dia, Sim. né? Não tem como. São só 2 alunos, mas que me ocupam boa parte do Você dia. tem uma escola com 2 alunos matriculados, é isso. Exatamente. E todas as minhas amigas falam assim, ai, você não quer ser professora do meu filho? Eu não, obrigada. Já basta os meus. Boa. Mas é muito legal, sabe? Porque, por exemplo, hoje meu filho estava estudando Revolução Francesa. Eu peguei um vídeo para ele, ele estava deitado, estava friozinho, ele deitou na cama e estava assistindo um videozinho de Revolução Francesa que ele estava para reter o conteúdo, Sim. enquanto a Nina estava sentada no meu colo, enquanto ela respondia algumas questões de fração. Então, assim, essa aproximação, sabe, ela estava meio carentezinha, manhosa, sentou no meu colo e a gente estava resolvendo as frações. Então, tem esse afeto no meio, mas tem uma rotina muito rígida. Eu tenho uma rotina extremamente rígida, assim, de horário de acordar, dormir, etc. Isso é bom. Eu não consigo imaginar o tamanho dos vínculos emocionais que você tá criando com seus filhos, assim. E eu tô pensando neles adultos, assim, de pensar, nossa, minha mãe ficava comigo segunda a sexta, meio período, o tempo todo. Quantas crianças não têm nenhuma chance de ter isso na vida, sabe? É verdade. Que bonito, cara, que bonito. Aí, Tan. É muito gostoso. Quem sabe você se anima, Tan? Não, eu não tenho agenda pra isso, Carol. Vou desistir do Ictus. E aí, quando você tomou a decisão de fazer essa parte de educação em casa, obviamente que o seu marido estava de acordo. Exatamente. Assim, eu sou enfermeira de formação e doula. Que legal. E aí chegou um momento, mas eu sempre cozinhei, né? Em todas as minhas... Antes de ter meus filhos, eu sempre cozinhava e sempre vendia. Sempre fui uma empreendedora, assim. Vendendo a minha comida em Portugal, fazia jantares e sempre fazia. E aí decidi, grávida da Nina, decidi que eu iria fazer... Ai, Kátia, por que você não vai fazer ali o vestibular na Federal para gastronomia, etc? Eu falei assim, que isso, gente? Não sei, é estudar, na época, né? Não sei sobre essas coisas. E aí eu passei no vestibular e entrei pro curso de gastronomia. E aí, nesse período todo, estudei, montei um empreendimento e tal. Nesse período que foi a minha decisão. Foi quando eu percebi que minha pequena, quando ela estava com uns 3 anos, ela estava com os hábitos da babá, pessoa que cuidava dela. E aquilo pra mim foi muito doloroso de ver, porque o Arthur não tinha isso e a minha filha tava pegando os hábitos. Eu falei, gente, se for pegar uma mania, que pega a minha, né? De coçar a testa com a mão contrária, assim, né? Não de chupar tecido, que a babá chupava a roupa, assim, e ela tava chupando a roupa. E eu ficava muito revoltada a respeito disso. E aí rolou, né, dessas questões, eu começar a refletir sobre isso, e o meu marido... como o trabalho dele exige que ele se mude demais, e a gente estava ficando muito tempo longe um do outro, e aí nós decidimos pelo homeschool. O Arthur estava em escola formal até então? Arthur fez 2 anos de escola formal. Ele assim, né, primeiro e segundo ano de escola formal. E aí também foi quando eu percebi que o Arthur não se encaixava numa escola formal. Por vários motivos. E hoje, por exemplo, a Nina se adaptaria muito fácil, ela até fala a respeito de ir para a escola, e o Arthur... É assim, pelo amor de Deus, não me mande pra escola, eu não quero ir pra escola. Ele é um aluno dedicado, um leitor maduro, um bom aluno, um menino inteligentíssimo. Assim, o Arthur, ele é total fora da curva, sabe? Legal. Ele me ensina todo dia, todo dia. Esses dias, vou dar só um exemplo, eu tava explicando pra ele sobre... renovação celular. E aí nós estávamos falando que a cada 5 anos, todas as nossas células são renovadas, e ele virou pra mim e falou assim, mãe, então é igual o paradoxo de Teseu? E aí eu pensei, quem é Teseu? Não sei quem é Teseu. Aí deixa eu pesquisar. Exatamente. E aí, na hora eu fiquei assim, então... Aí a gente estudando, ele foi e falou assim, então mãe, se nós mudamos todas as células do nosso corpo, nós somos uma nova pessoa ou somos a mesma pessoa? Olha isso, gente. Quantos anos ele Então, fez assim, essa pergunta aí? Ele fez isso com 12 anos. Você achou uma resposta já? Ainda não?
Não, e aí eu consigo até entrar nisso numa cosmovisão cristã, talvez, assim, de falar assim, olha, todos os anos a gente muda um pouquinho. Será que eu sou, antes de ter você, eu era uma mulher, hoje com você eu sou uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que todos os dias nós estamos nos modificando, não só filosoficamente, mas também biologicamente, né? As minhas células se renovam, a célula do meu rosto se renova, a célula do meu fígado se renova. Então, assim, nesse encontro, a gente consegue tanto, né, o Arthur, né, a gente consegue entregar conteúdo que talvez ele não tivesse na escola, né? Aí eu vejo que o Arthur não foi feito para a escola, porque a escola não respondia a esses questionamentos dele. Verdade. Então eu era chamada da escola porque o Arthur corrigia a professora. A professora falou assim, olha, eu não gosto porque ele me corrige o tempo inteiro. Aí eu fiquei pensando, o que o Arthur tá corrigindo? O Arthur corrigia acentuação, espaço, letras maiúsculas. Então, assim, e aí a professora falava assim, ele faz o dever dentro de sala, mas é porque ele viu o cálculo, ele respondia, enquanto ele estava fazendo para casa, né, o dever de casa, ele já respondia. A escola, às vezes, ela é limitante nessa questão, e para ele limitante, muito limitante, sabe? Para ele foi. Para Nina, não. Para Nina, eu tenho certeza que a escola seria um ambiente a ela, porque ela é social, ela é artista, Que sabe? legal. Agora, o Arthur não. O Arthur tem uma mente ligada à linguística, assim, é muito diferente da Nina. Infelizmente a escola, né, tem ali, quando eu digo infelizmente, o pessoal vai entender que é uma professora às vezes, para às vezes 50 alunos, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Então, nem se ela quisesse, Ela tem né? suas limitações, né? Não tem como, assim. E pro Arthur foi muito benéfico, assim, essa mudança curricular, assim, né? E eu falo, eu aplaudo muito pedagogos e professores que alfabetizam uma criança. Eu alfabetizei a Nina e fiquei pensando, meu Deus, eu ensinei essa menina a ler, né? sabe? Ô, Kátia, a gente ensina os nossos filhos sobre Deus, é algo um pouquinho maior. Pois mas você sabe, é assim... Exatamente, mas sabe, hoje ela pode ler sobre Deus porque eu ensinei ela a ler, sabe? Isso aí, é verdade. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É fantástico. Porque ela pode buscar a Deus sem a minha ajuda, sem a minha voz, ela pode... Eu posso faltar, mas o ensinamento que eu dei pra ela sobre aprender a ler vai levar ela a lugares Tá diferentes. vendo? É a quintessência, Tam. É a quintessência. Já gastou, Carol, já foi. Já dá pra pedir música no Fantástico. Essa palavra poderia ter sido escolhida pelo Arthur. É, né? Aí, ó, pois é. Um parênteses que não tem nada a ver, mas é que essa piada tá passando muito aqui na minha frente, eu preciso pegar ela. Se você fosse participar do Masterchef, você ia participar do Masterchefs profissionais por causa do seu curso? Seria. E é por isso eu nem participaria, porque eu ainda não tenho toda essa bagagem. Tem a teoria, né? Legal. Talvez ali um Mestres do Sabor, alguma coisa Boa. diferente, mas o Masterchef profissional... Eu tenho toda a bagagem técnicas Sim. e etc, mas eu não tive toda a experiência, né? Não muitos anos de experiência com a cozinha. Mas eu posso te falar, assim, que dentro da formação de gastronomia... Sei lá, a evasão é muito grande, pessoas não terminam o curso. Uma das alunas que entraram comigo no curso de gastronomia perguntou se ela podia levar a funcionária dela para lavar a louça, né, nas aulas técnicas assim. Porque as pessoas não fazem noção do que é uma cozinha profissional. Ela é intensa, ela é muito pesada. A cozinha foi feita... Eu acho que por isso que... aí eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, e eu vou entrar nele porque eu acredito nele, porque eu vejo a cozinha profissional, ela é muito para homens, né? Sim. Porque ela é muito pesada, ela é extremamente cansativa, Estressante, você disse? Estressante, cansativa mesmo, exaustiva, pesado, sabe? Fisicamente falando, você tá falando? Fisicamente falando. A cozinha é muito quente, a cozinha ela é pesada, ela é muito corrida, ela é muito dinâmica. Então, assim, por isso as mulheres se dão tão bem na confeitaria e os homens se dão muito melhor nas cozinhas profissionais, as cozinhas quentes, né, que se diz assim. Que legal, olha. Caramba, Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, né, os chefes mais famosos acabam sendo homens. Existem muitas mulheres maravilhosas, né? Inclusive, o meu restaurante favorito é da chefe Carla Pernambuco, aqui em São Paulo. É maravilhoso. Todo aniversário de casamento eu vou lá, gasto que eu não tenho, mas eu saio de lá. Também gosto. É muito bom.
bom. A minha chefe preferida chama Roberta Sudbrack, e ela é do Rio de Janeiro, assim. Então, assim, bem tenho a minha chefe. Ah, legal. E aí você comentou que o seu filho, ele é um leitor, assim, maduro. E eu tenho certeza que, para ele se tornar um leitor, ele teve um exemplo de uma leitora mãe ou um leitor pai dentro de casa, né? Então, como é que funciona aí a Kátia leitora, a Kátia mãe leitora, a família Nunes leitora? E eu vou estender essa pergunta, Carol. Como é que funciona a seleção de livros? Eu vou falar pro Arthur porque ele tá mais velho, né? A seleção de livros que ele vai ler é muito mais dele ou é você que fala, filho, você vai ler aqui, ó, um Tolstói, o Dostoiévski, o Machado de Assis ou a série Vagalume, sabe? Como é que é isso? Essa pergunta é muito interessante, assim, porque apesar de eu, criança, educada numa escola pública, com uma educação bem fraca, sabe? Eu tive uma educação muito fraca. Eu entrei no curso, eu fiz psicologia durante 4 anos, curso de psicologia durante 4 anos, e eu entrei no curso de psicologia como analfabeta funcional. Eu não conseguia entender os textos, eu não conseguia ler, apesar de já ler, né? Mas eram textos que não entravam dentro da minha mente, e eu percebia que isso era muito de uma deficiência da leitura que eu carregava, por não ter tido, né, muito estímulo, né? E não ter tido livros à disposição, não existia isso, assim, sabe? Eu lembro, eu estudava numa escola que chamava Carlos Drummond de Andrade, e por levar esse nome, a gente estudava muito sobre a poesia dele, e era a pessoa em que eu mais lia, né? Então, eu acabei criando esse amorzinho por Carlos Drummond de Andrade e sobre poesia. Mas era muito raso. O que me levou a estudar mais, a ler mais, com certeza foi ser uma mulher cristã. Procurar aprender, e foram livros cristãos que me fizeram ter vontade de aprender. Foi a teologia, a curiosidade sobre isso que me fez ter vontade de ler e ser uma leitora. E aí, quando o Arthur, eu já estava grávida do Arthur, aí eu já era uma leitora, já era uma pessoa que queria ler, então lia para ele na barriga, e ele era uma criança que, quando eu lia Menino Maluquinho, para ele já sabia todo o livro de cor, ele não sabia falar, mas ele já sabia todas as rimas das palavras, assim. Então, assim, ele foi se tornando um leitor. O Arthur, ele é exigente com leitura, muito exigente, mas as escolhas dele iniciais foram minhas. Então, o Arthur começou com contos, com fábulas, né? Então, eu cito, né, os livros das virtudes, aí os livros coloridos, muito Esopo, contos de Grimm, histórias fantásticas, ele vai no Nárnia, nessa questão, assim, toda formando o imaginário dele, e principalmente na conversão aí das virtudes e valores, sempre pensei nisso. Então, assim, usamos também muita literatura clássica mesmo, né? E chegou um momento em que o Arthur percebia que ele não se identificava com os personagens, que ele é um menino preto, né? Então, toda a literatura clássica, a arte clássica, etc., tudo, nada se identificava com ele, e isso já era também um questionamento nosso. Então, a gente foi encaixando leituras mais modernas, onde ele se via, né? Representado também na literatura, mas o Arthur, ele lê de tudo. Ele tem 13 anos, ele lê George Orwell, ele lê Kafka, ele, sabe, ele é um dele, leitor né, bem... pelo que você tá falando, não é um negócio imposto. Dele, mas assim, eu compro e coloco, é sempre assim. Ele não pede pra mim e fala assim, mãe, compra um Kafka pra mim, eu compro, ele tem ali. Sim, aí ele vai lá, pega e lê e gosta. Exatamente. E funciona, né? Porque aqui em casa... Funciona. Eu tenho, que você tá vendo, né? Pra quem tá no podcast vendo aqui, eu tô na minha biblioteca, eu não tenho nem ideia de quantos títulos eu tenho. Então, assim, livro disponível tem muita. Mas, pelo menos o meu mais velho, só lê à força, assim. E é interessante porque ele lê e gosta. Mas depois que ele acaba o livro. Mas ele fala, não gosta de começar, né? Então. É que tem um videogame, e aí, né? o Arthur joga videogame também, sabe? Ele gosta muito de videogame. Então, assim, aí vai um pouco na minha, porque não sei se talvez pela cobrança de eu ser uma mãe educadora, eu também tenho cobranças talvez excessivas a respeito dos livros, né? Então, existe uma hora, eles têm 2 momentos de leitura no dia. Um é leitura obrigatória, são leituras que eu exijo que eles leiam. Então, eles têm que ler aquilo.
E a outra é a leitura livre, que eles podem ler Gibi da Turma da Mônica, como a Nina gosta. A Nina Mas gosta nesse de Gibi da Turma obrigado da é Mônica. paradidático, né? Não é livro-texto. Livro paradidático. Então, leituras mesmo, tipo, por exemplo, a Nina estava lendo A Casa da Árvore, e aí ela estava lendo esses livrinhos, a coleção desses livrinhos. A Nina não é uma leitora como o Arthur. O Arthur, na idade da Nina, tinha outros interesses por leitura, muito maiores. Mas a Nina entrou no clube do livro do Harry Potter, por exemplo, e tá adorando ler Harry que Potter, legal. entendeu? Então, agora ela tá, tipo assim, ó, consumindo os livros. A gente tá lendo Harry Potter no Discord com a galera, viu? Agorinha, a gente acabou de começar. Por exemplo, o Arthur leu toda a coleção de Harry Potter em 3 semanas. Olha isso. Toda. Pô. 7 livros. Uau! Pô, Deus me livre, eu não tô conseguindo ler, sei lá. Mas isso... Eu tô nos audiobook, a Pilgrim, aquela. É porque Mas assim... tem Harry Potter em audiobook, também né, Carol? tem. Mas eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, porque eu tenho uma irmã gêmea. Nós tivemos a mesma educação, a mesma criação. Muitas vezes a gente estudava na mesma sala, que a nossa escola tinha muito disso, de deixar nós duas juntas. E a gente tinha na escola, uma vez por semana, a sala de leitura. A gente ia e a gente podia escolher um livro. E eu lembro que eu pegava livros assim, e pra mim não era um peso. Daqui semana que vem tem que entregar esse livro, semana que vem esse livro vai estar lido, entendeu? E a minha irmã, ela não tem. Ela lia, sim, mas não na mesma velocidade e os mesmos temas que eu. E até hoje é assim, entendeu? Até hoje eu pego... Ela, o que você tá fazendo? Eu tô lendo. No sábado de manhã, o que você tá fazendo? Tô lendo. Não sei o que, tô lendo, entendeu? Porque ficou uma coisa muito natural pra mim, né? E uma coisa que você faz, que o meu pai também fazia comigo, nossa, eu tive um flashback quando você falou, é de deixar os livros à disposição. Meu pai, ele é pastor, então tinha muito livro de teologia, umas coisas assim que realmente não me apeteciam e nunca li uns livros, né, os teóricos dele, mas ali no cantinho tinha um livro, sei lá, sobre... Meu pai gostava de Segunda Guerra Mundial. Então tinha lá um livrinho, eu pegava e li e tal. Isso era muito legal. Isso despertou em mim uma coisa que eu não sei explicar, entendeu? Então eu super entendo o Arthur, mas também entendo a Nina, entendeu? Eu gosto de ler, mas pontualmente, entendeu? Eu acho que tem um desabrochar, assim. Sim. Se for olhar pro meu caso, eu não gostava de ler. Até o fim do ensino médio ali, lia só obrigado. Hoje eu tenho um clube do livro e assim... É esquisito eu encerrar um dia e eu não ter lido nada. Às vezes, assim, você, sei lá, tem aquele momento do dia que você, não tenho nada pra fazer agora. Eu já não sou muito de redes sociais e tal. É meio que no automático fala, nossa, não tenho nada pra fazer, vou ler. E aí eu fico pensando nas outras pessoas, que são as normais, né, porque a gente que é esquisito. Elas conseguem preencher esses horários vagos com coisas que não é ler. E eu acho tão esquisito, sabe? Enfim, não é julgando elas, nem julgando a mim, nem nada. É só uma realidade que, assim... Você não lê? Como assim? O que você faz quando você não tem nada pra fazer? Aí, muito provavelmente, a pessoa fica no Instagram, ou sei lá o que. Mas mesmo assim, satura uma hora, sabe? Ou tá sempre assistindo alguma série. E olha, eu assisto bastante série, eu gosto, tudo, mas... Tem horas que você tá, sabe, aquele momento que você tá só você e você fala, vou ler alguma coisa. Hoje me soa estranho não pensar em ler nada durante um dia, passar 24 horas sem ler nada. Só que eu já vivi do outro lado também. E eu tava dando risada aí quando você tava falando do seu pai, Carol, porque hoje é o seu pai que tem os livros seus à disposição. Nossa, ele vem aqui em casa, quando eu vejo tem um buraco. Aí o pai, cadê? Filho, eu peguei aqui rapidinho, eu vou ler, depois te devolvo. Ele devolve. Eu só não gosto que às vezes ele quebra a lombada dos meus livros. Aí já falei pra ele, pode pegar o que você quiser, mas não quebre a lombada dos meus livros, por favor. Ele fala que é melhor pra ler e tal. E ele quebra mesmo, ele não tá nem aí. Os livros dele são todos com a lombada quebrada. Mas é interessante. E assim, diferente do Tan, às vezes eu fico dias sem ler. Eu não tenho essa preocupação. Não é uma preocupação. Gente, eu tô lendo sobre o Tratado de Tordesilhas mesmo, Revolução Francesa. Boa! Eu depois que... não, pra mim tá sendo difícil, às vezes, pegar uma leitura que eu goste, assim, e mastiga aquilo e tal. Mas eu leio, né? Mas não é com a frequência a qual eu gostaria, porque eu tenho que ler outras coisas. Gente, eu tenho que aprender coisas pra ensinar pras crianças. Exatamente,
Viu? Não é tão É legal. outra intenção, né? Mas a gente precisa dos livros que você é apaixonada, foi apaixonada, que marcaram a sua vida. E eu acho que tá mais que na hora de você contar um pouquinho as suas pérolas pra gente. Ai. Assim, a minha história com os livros, eu vou falar assim, que o primeiro livro que eu li, assim, que era um livro grande, assim, e que estava à disposição, que eu acho que era, sei lá, tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa, e tinha O Último dos Moicanos, um livro dessa grossura. E eu li, foi o primeiro livro grande, assim, sinceramente, hoje eu me recordo muito pouco desse livro, mas foi um livro que eu lembro, assim, que foi o primeiro livro que eu falei assim, olha, eu tô lendo um livro grandão. E foi legal, E- você tem essa memória. Eu tenho essa memória, que foi um livro legal de ter lido. Mas, assim, o primeiro livro que me marcou na adolescência foi, tipo, Ai, gente, eu tava com o livro agora na cabeça, me fugiu. É o que você postou no Twitter hoje, ou depois daquela viagem? Depois daquela viagem. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li também, viu? Foi muito interessante, porque foi o livro que, sei lá, me É Valéria emocionou. alguma coisa o nome da autora, não é? Lese, Palozzi, sei lá, alguma coisa assim. Era um livro que era biográfico e falava realmente da história dela, então envolvia ela ser uma jovem e tudo. Então, assim, foi o livro que me envolveu mesmo, assim, né? É uma menina que pega AIDS, né? Na época em que AIDS era um negócio muito sinônimo de morte, Isso. assim, né? Isso. Ela era uma adolescente ainda, entrando Uma na adolescente, juventude, isso, teve um isso. relacionamento sexual lá X e pegou. E aí ela conta a história dela. É um livro legal, é um livro bem adolescente, né? Mas Bem pra mim adolescente, funcionou bem adolescente. como... Apesar de eu saber hoje, assim, não só é adolescente na linguagem, mas talvez até pra quem tá muito interessado aí, um livro de menininha, porque enfim, é a história de uma menina. Foi um livro legal de ler, eu também curti bastante. Mas nesse livro, assim, eu lembro, assim, que ela desmistificava um pouco, assim, da AIDS mesmo, né? Sim. Ela falava, assim, que não pegava no copo, não pegava nos talheres, que não era dessa forma que, né, havia transmissão. Então, pra mim, foi um mundo novo que chegou diante de numa informações que a gente não tinha, né? Que não tinha internet. Hoje vai ser não tinha ridículo, né, essa ler um informação. negócio desse. Exatamente. Pra mim, aquilo era uau, tipo... Mas foi o primeiro livro. Mas eu quero citar um livro aqui que o meu filho leu recentemente, eu já até citei aqui, que é Kafka. Que, na verdade, é Olha, Metamorfose. que legal. O Kafka, né, ele fala que todo livro, e isso pra mim me pega muito em Kafka, que todos os livros dele me pegam dessa maneira, é que todo livro, ele tem que ser como um machado que quebra um gelo dentro da gente, né? Que legal Então, essa e frase. abre um mundo novo. Então, assim, eu acho que os livros dele me fizeram entender, assim, um mundo novo, porque ele te envolve de uma maneira muito profunda na leitura, assim, e te faz de refletir de diversas maneiras. Então, quando o Arthur leu, e nós temos um grupo que chama Gados do Keller, aí tem uma galera Eu muito conheço. legal. Alguma colega sua do Agostinho já mencionou esse grupo, a gente ficou rindo muito. Tem uma galera legal aí, sabe, assim, de teólogos, influenciadores, assim, muito legal esse grupo. E quando eu citei que o Arthur tinha lido Kafka, eles falaram assim, mas o que o Arthur acha? Aí cada um tinha uma visão sobre, né, não vou dar spoiler para quem não leu, mas tinha uma visão sobre aquela pessoa, sobre aquela metamorfose. E eu gosto disso em livros. De livros que me colocam num lugar e que eu possa imaginar ou colocar ele dentro da minha realidade. Por exemplo, alguns livros clássicos que eu lia, eu não conseguia me enxergar dentro daquela realidade. Mas o livro de Kafka me consegue enxergar, porque eu posso ver o outro, eu posso ver a relação do trabalho, eu posso ver a relação com a sociedade, eu posso ver a relação filosófica, eu posso ver a relação econômica. Então, existem tantas questões assim que eu consegui ver através desses livros, e né, tanto Metamorfose quanto o Processo, que me fizeram conseguir enxergar um mundo diferente através da leitura. E através de outros livros eu consigo fazer esse treinamento, sabe? Me enxergar ali dentro e me aprofundar na leitura e conseguir enxergar paralelos diferentes dentro da leitura. E eu gosto de livros assim, e que eu consiga trazer Deus para dentro do livro e pensar de uma forma que eu possa encaixar minha fé dentro daquilo, mesmo que seja uma literatura secular, etc. É tão legal quando a gente consegue fazer isso, né?
pegar um livro que nem tá falando nada de Deus, às vezes até um autor ateu, ou sei lá, de alguma religião contrária, mas a gente conseguir, ó, de novo, hein, arrancar a quintessência do livro olhando com óculos cristãos. Eu amo fazer isso. Em uma palavra, foi tão dita Pois é. aqui. É interessante mesmo. Eu tenho um livro que marcou muito a minha vida. Ninguém nunca me perguntou, mas tudo bem. Eu não sou o peixe grande. Mas tem um livro que pra mim é fantástico, chama A Resposta. Que depois teve até um filme chamado Histórias Cruzadas. Sim, eu lembro do filme. Nossa, o filme é maravilhoso. Agora o livro... Maravilhoso. O livro é 50 milhões de vezes melhor. E me transportou muito pra aquela época, para aquela realidade. Foi o que você falou, né? Da gente se ver dentro. E, gente, como muitas coisas que você lê escrita há muitos anos atrás, ou de histórias de muitos anos atrás, são tão reais ainda, né? E é muito incrível ver como, por exemplo, um livro onde fala de uma menina que é soro positivo, tem HIV, AIDS, já datou tanto, mas outros ainda estão ali naquela mesma situação, ou mudou pouquíssima coisa, né? E a literatura tem esse poder, né? De transportar a gente, né? Esses dias eu tava lendo O Príncipe de Maquiavel. É bom? E aí eu percebi... eu já havia lido. E aí eu tinha algumas coisas assim que eu queria perceber, porque eu tinha lido alguma coisa sobre Maquiavel, eu queria ler de novo. E aí eu comecei a ler e eu percebi assim, meu Deus, como isso é atual, como os poderes, o poder, a política. Cara, tá tudo aí, sempre esteve, nunca mudou, sabe? Então, assim, é muito interessante como a literatura consegue te transportar e falar assim, ai, gente, olha, não mudou muita coisa não, é assim mesmo. Tem um episódio do Irmãos.com, ó, fazendo propaganda da concorrência aí, né? Super parceiros nossos. Mas eles lançaram, acho que tem menos de um mês aí, um episódio onde eles entrevistaram o pastor Emílio Garófalo. E eles falam muito disso, né? Sobre literatura ficcional, bastante, né? Mas muito nessa linha do que você e a Carol falaram agora, do quanto a gente consegue enxergar nos livros em realidades totalmente distantes de nós, assim, um protagonista vivendo épocas diferentes, países diferentes, mas tudo igual ao que a gente vive agora, assim, não igual no mundo é igual, mas as pessoas são iguais, né? As realidades são diferentes, mas o problema a ser enfrentado, que enfim é um problema do ser humano, tá ali, igual o nosso, e a gente consegue aproveitar e muitas vezes enxergar muita coisa que deveria estar óbvia na nossa frente, mas não está, e aí o livro traz isso pra gente de presente. E é feito prismando isso aqui, redimindo algumas literaturas, sabe? Feito prismando. Quando a gente vai prismando a literatura, é feito prismando a literatura. E redimindo, né? Entendendo, começando a enxergar Deus ali e colocando princípios de valores e princípios reais e eternos, a verdade. Dentro dos livros eu falo, cara, isso é de Deus, sabe? Talvez ele nem saiba quem é Deus, mas isso é Deus, entendeu? Quando eu lia Freud, né, na faculdade de psicologia, eu falava, cara, esse cara tá maluco? Isso é um princípio bíblico, entendeu? Tipo, é muito Deus isso aqui. E se você fala isso pro autor, ele fica bravo ainda, né? Tipo, eu acho que a imagem de Deus, a tal da imagem geral, né? Enfim, eu não vou entrar em teologia aqui, mas eu acho que muitas vezes ela aparece no autor dentro da sua produção literária totalmente involuntária. Mas aí, o que mais? E aí, dona Kátia, mais? Então, na hora que a Carol falou a respeito de livros, deixa eu olhar um pouquinho. Não tô nem na minha prateleira, eu tô na prateleira dos meus filhos. Mas de literatura cristã, eu posso dizer que eu amo Keller. Amo Keller. Eu falo com a boca até cheia, assim, amo Keller. Mas você tem que dizer pelo menos uns 2, 3, assim, que são os seus... Supra-sumos aí, os seus... Supra-sumos de Keller, eu acho que eu acho que o que eu gosto muito, e eu indico para pessoas até assim, não é um livro exatamente de Keller, né? É uma coletânea e tal, que é Catecismo Nova Cidade. Eu gosto daquele livro. Eu falo para educar meus filhos, para educar minha casa, para me lembrar de verdades absolutas, de respostas que eu preciso saber. Então, assim, tem um livro da Katy Perry que ela fala a respeito do Espírito Santo. Mas nesse livro,
quando eu li ele, eram verdades que eu já sabia. Ela não me contou nenhuma verdade. Ela não me contou nenhuma novidade. Mas eram verdades que eu precisava reler. Precisava saber de novo, eu precisava relembrar de tudo aquilo, né? É um dos livros que eu uso muito, né? Eu acho que eu leio várias vezes, já li várias vezes. Um é do Stott, que é Discípulo Radical. Eu sempre leio. Sensacional esse livro. É um livro que eu preciso ler sempre. Deixa eu ver, dos mais que eu mais gosto do Keller, assim, é A Fé no Aerotexismo, Deuses Falsos. Eu acho que o Deuses Falsos é um livro que eu acho que todo cristão deveria ler, todo cristão deveria aprender com o Keller nessa questão. Ele é uma pessoa muito, lá, a leitura dele é muito centrada, muito amorosa, muito gentil. Você se sente impulsionado, você se sente, né, inconformado com a situação em qual você está e faz reflexões muito profundas, assim. Tem um coração muito pastoral, né? Pelo menos como autor, a impressão que dá é isso. Eu acho que essa é a sensação de que você está sendo cuidada por uma pessoa que nem te conhece, mas que parece que está falando exatamente ali, no teu coração. Eu vou te indicar um autor, Kátia, que eu considero meio que na linha do Keller, nesse sentido de... Sempre que eu leio dele, eu sinto que é um vovozinho que tá conversando com a gente, sabe? Chama Howard Hendricks. Não sei se você já leu algum livro dele. É muito gostoso ler os livros dele. E ele não é muito do mainstream, mas tanto para você quanto para os ouvintes aí, né? Procura alguns livros do Howard Hendricks. Ele escreveu Vivendo na Palavra, que é um livro muito... é dele, né? É muito... É dele e do irmão dele. Muito, muito bom mesmo. Eu li hoje também, falando em vovozinhos, vamos indicar vovozinhos aqui. Talvez o livro que falou mais comigo esse ano, foram 2 livros, né? Um é A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Tenho pensado muito sobre disciplinas espirituais e tenho falado muito a respeito disso nos aconselhamentos pastorais. E eu sinto que ele é um livro importante para as pessoas, assim, que precisam ser disciplinadas com as disciplinas espirituais de Deus, assim, entender o poder da oração, o poder da solitude, do jejum. E, assim, eu gostei muito desse livro. E A Pirâmide da Sabedoria, o último livro que eu li e que eu gostei muito dele, apesar de ter algumas coisas que... É do Foster também, não? É Brett McCracken. A Pirâmide da Sabedoria. É um livro que mexeu bastante comigo, assim. Eu acho que essa época de pós-verdade, da gente enxergar algumas questões como das redes sociais e entender as nossas funções aí no reino, sabe? Onde nós estamos priorizando algumas coisas e não... Então ele faz um paralelo muito legal, né? Como a nossa pirâmide alimentar, ele leva esse paralelo à pirâmide da sabedoria, o que tem que estar na base da nossa pirâmide, e ele vai falando sobre isso até o final, assim, onde deve estar as redes sociais. Então, esses 2 livros falam muito comigo. Muito na pegada de uma pirâmide de Maslow, assim? Não, eu acho que mais na pirâmide alimentar mesmo, sabe? A pirâmide de Maslow. Sim, aquela pirâmide, isso, das exatamente. Necessidades e tal, necessidades, né? Exatamente, tipo, né, os carboidratos, as proteínas, etc. Tudo ali, até o que é mais importante para a nossa vida, até o que é menos importante, aquilo que nós devemos ocupar. E ele vai, dentro desse livro, falando, exemplificando, né, o que pode ser feito e como deve ser feito dentro da nossa vida, assim. Ele fala... muito moderno, então ele fala muito com a atualidade, extremamente com a atualidade, diferente celebrando a disciplina, celebração da disciplina, que são verdades eternas, né? Vão ser ditas eternamente, mas esse ele pegou em pontos certeiros da atualidade, assim, principalmente a respeito dos nossos movimentos com as redes sociais, assim. Foram livros que eu gostei bastante. Engraçado que antes eu tinha um hábito de ler, eu lia tudo, eu queria ler tudo. E eu tinha aquele FOMO, sabe? Vocês conhecem a sigla FOMO? Sim. Eu ficava desesperada porque tinha gente lendo e eu não tava lendo, sabe? Parecia que eu ia morrer. Eu falava assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu não li Ego Transformado ainda e era tipo 20 páginas. Não, Tá todo mundo lendo e eu não comecei a ler. Sim. Super te entendo. Eu já desapeguei disso faz tanto tempo. Eu já me desapeguei até de contar os livros que eu leio. As pessoas chegam no fim do ano, quantos livros você leu? Eu falei, cara, não tenho a menor ideia.
Eu sei que eu só tô lendo. Principalmente porque tem livro que eu começo e não termino, né? Tem hora que o livro já me falou isso. tudo que eu queria ler tá e eu tudo falei assim, bem, né? não vou terminar, tá tudo bem. Mas agora eu já cheguei nesse ponto aí, assim, sabe? De entender que, sabe, Tan, que Porque tudo alimentar bem. o ego muitas vezes, né? Mas eu acho que é porque eu não gosto de estar pra trás. Eu gosto de saber de tudo, entendeu? Eu gosto de sentar num lugar e falar sobre futebol, e falar sobre filme, e falar sobre cultura pop, e falar sobre os livros. É um problema querer saber tudo. Sim. Se eu tivesse preocupado com isso, eu tava lascado, né, Carol? Nossa, tem um Eu problema. não sei nada de atualidades, cara. Nada. Às vezes a gente manda até um meme engraçado. pro A Renata Tan me e aí ele fica, que isso? Ele não entende. Sabe Não, outro aquela dia- mãe que fala assim, filho, o que é isso aqui? Ah, mãe, isso aqui é o meme, sei lá, de fulano de tal. É seu amigo? Não, mãe, não é meu amigo, é um influenciador, aí não sei aonde. Outro dia eu não conhecia. Pouco antes da pandemia, acho. Mas também era tão absurdo quanto eu não conhecer hoje, assim, o choque de cultura, assim. As pessoas já tinham figurinhas pra mandar no WhatsApp. Quem são esses caras? Por que essas frases são engraçadas, sabe? Eu não tenho referência nenhuma de nada disso. Pois é só pra te dizer que eles nem estão mais muito na moda, tá? Não é de agora isso. Eu tô falando pra você ver que... Porque às vezes você quando acha que eram- eles ainda estão na moda, não estão muito mais, tá? Passou o Não, hype. mas isso não quer dizer que eu não tô ouvindo Ué. ainda, né? Esse Tan. Mas eu consigo, sabe, escolher e decidir, sabe? Esse ano eu quero... esse ano eu decidi que eu quero ler coisas mais que me aprimorem como pessoa, assim, nas minhas funções de casa, assim, sabe? Essas funções que me façam produzir melhor e que me façam entender mais sobre entregar melhor para Deus, algo desse tipo. Sim, Leitura. é bom ter essas intenções, né? É muito bom. Eu acho importante. Quando uma mulher engravida, lê tudo sobre a maternidade, né? Amamentação, Tudo. parto, tudo. Aí, quando o bebê nasce, começa a ler sobre os saltos, começa a ler introdução alimentar, os métodos. Então, eu acho que é muito legal você ter, assim, intencionalidade, né? É a fase que você está vivendo, né? Então, por que não se especializar, né? não Eu tem já nada tive de a fase errado. dos romances, assim, e eu já nunca mais li um romance. Eu tô com saudade de ler, sabe, uma história ficcional, tipo assim, um caçador de pipa, Sim, sabe? Que nossa. eu chorava e debruçava naquele livro e chorava. Esse livro é fantástico. Ou a gente tem livro de todos os gostos, hein? Aproveitando o parênteses pra gente fazer uma propagandinha do que a gente faz, né? A gente tem uma comunidade literária aqui no Discord, inclusive onde nós estamos gravando esse programa e transmitindo ao vivo, né? Mas a gente tem muitas leituras acontecendo ao mesmo tempo e muitas leituras já feitas em leituras coletivas, né? Que a gente organiza. Cara, tem de tudo um pouco, assim. Tem do Bill Churran, que a gente leu recentemente aí, A Sociedade do Silêncio, tem Nárnia, Precisava ler. tem Mulherzinhas, sabe? Tem, cara, tem de tudo um pouco. Então, se você que tem vontade de ler aí, ou de repente tá querendo criar o hábito de ler, né? Aí você fala, pô, não sei como é que eu faço. Vem pro Discord do Ictus, é de graça, né? Isso aí. Queria primeiro agradecer muito. Eu sabia que o papo ia render, assim, uma boa conversa. A gente ia sair daqui com uma lista muito legal de livros. Eu e o Tan somos ratos de biblioteca. A gente sempre quer mais. Mas a gente fica muito feliz em conhecer um pouco mais da história dos peixes grandes, saber o que realmente transformou a Kátia na Kátia, né? Então isso é muito legal. Foi muito útil saber aí até do seu background de educação, né? Ali, psicologia, depois a gastronomia. Isso é muito legal, porque a Kátia é a Kátia por tudo isso que ela viveu, né? Eu tenho certeza que os seus filhos, eles são os mais abençoados, né? Em poderem estar aí absorvendo o que a mãe tá ensinando. E realmente a gente espera que a sua família continue sendo abençoada e que... Sucesso para você no seu ministério, no seu casamento, na sua família, no Projeto Agostinhas. Eu tô muito feliz, eu falei que eu ia tietar, então esse é o momento, entendeu? Deixa eu brilhar.
Maravilhosa. Porque é muito legal quando a gente se identifica queria- com uma pessoa, entendeu? É. Então, eu gosto muito. Como eu falei, eu sigo a Kátia no Twitter. Eu acho muito pertinente o que ela fala lá. Pro bem, no sentido de ser engraçado. E das coisas sérias que a gente precisa rever na vida. Então, enquanto o Twitter existir, vai lá, segue a Kátia, entendeu? Porque Aliás, vale qual a que é o pena. seu arroba, Kátia, para o pessoal te procurar lá? No Twitter é Kati Nunes, K-A-T Nunes. E Kati é T muito mudo, engraçado. né? Isso, K-A-T Nunes. Isso. É muito engraçado que as pessoas às vezes me acham engraçada e eu não me. Eu fico não é assim, "Oi?" intenção, né? Nem era Não é pra ser, né? intenção. Não, mas ali na própria bio eu falo que eu sou uma debochada sendo restaurada, porque, cara, eu sou São muito as melhores. debochada. E eu fico evitando, assim, né, por aqui ser um lugar mais sério e tal, mas, né, estamos falando sobre coisas sérias, mas eu sou uma pessoa que o tempo todo tô de deboche, Aqui, por exemplo, vocês não conhecem, né, uma das coisas que eu não falei, mas é importante frisar, que aqui em casa nós temos várias disciplinas, né, sendo ensinadas, e uma delas é o deboche, faz parte do nosso currículo. Boa. Deboche faz parte do currículo e a gente treina todo dia um pouquinho legal. aqui. Mas, mas Não, mas eu acho te que tem que agradeço. ter pra ter uma leveza na vida. A gente também trabalha com bullying, porque eles vão sofrer bullying na escola, então a gente Boa. trabalha o bullying dentro de casa. Outro dia um menino falou com o Arthur, não sei o que, cabeção. Ele fala, melhor, e minha mãe me chama de cabeção. Pô, Como assim? Isso aí eu tenho em casa. melhores, só melhores. Legal. A gente agora chegou na última parte do nosso programa, onde a gente faz umas perguntas simples. Você responde, eu nunca sei falar, é um bate-volta. Papo reto ali, Marília Gabriela, sabe? Só coisa simples, só pra gente encerrar. A maioria das perguntas você já respondeu, mas mesmo assim eu vou repeti-las. Você gosta de livro físico ou prefere o digital? Ai, 50-50, não tem como. Eu acho que... É a primeira vez hoje- que alguém ficou no meio do muro aí. eu acho que as minhas necessidades me levam a ter... precisar dos dois, assim. Então, eu não posso Tá opinar. certo. Aquela, estou tipo a Glória Isso aí. Pires. Não posso Trocou da opinar. Marília Gabriela Pra pra Glória Glória Pires. Pires. E o que você acha dos audiobooks? Eles estão meio que na moda, né, aqui no nosso país. Eu sei que lá fora já é uma coisa bem disseminada, mas aqui é até que recente. O que você acha? Tanto os cristãos quanto os seculares? O que você... Eu aprendi a ouvir. Eu acordo com um headphone na cabeça e fico com ele o tempo todo na cabeça. Então, ele tá sempre com um fone, assim, um atrás. E eu tô sempre com fone de ouvido na cabeça, ouvindo alguma coisa. Eu aprendi a ouvir audiobook, mas não plenamente. Eu não pego todas as questões. O audiobook, ele tem que ser bem narrado. Porque tem uns audiobook que é tipo novelinha, e não, aquilo me deixa eu também não perturbada. curto. Mas agora, audiobook que é simples, direto, uma leitura simples e direta, eu consigo prestar atenção e consigo me focar mais. Agora, se tiver uma musiquinha de fundo e fazendo uma voz diferente, aí não vai rolar, não vai rolar. Boa. Bom, você já respondeu, né, se é Caxias de ir até o final ali, lendo todos os livros, ou se abandona quando não curte a leitura? Eu abandono até quando eu curto a leitura. Às vezes eu já pulo pra outro, e aí pulo pra outro, e pulo pra outro, e aí aquele ali ficou, sei lá, 2 capítulos, e tudo bem. Conta como lido, Sim, já entendeu? fiz isso. 80% já lido. fiz isso, muito. Então. Mas uma das questões que as pessoas perguntam assim: você lê a introdução do livro? Claro. Eu leio toda a introdução, todo o prefácio, todos os endossos. Eu adoro ler os endossos para ver o que as pessoas estão falando, porque eu acho que tem endosso que às vezes é mentiroso. Eu falo assim, essa pessoa não leu o livro. Peguei, né? Eu li Ela esse vai lá livro, no esse Twitter, endosso né? aqui, não. Esse endosso não tá condizendo, não tá Danadinha. condizendo. Danadinha. Você tem alguma meta de leitura no dia, na semana, no mês, no ano? Ou você vai lendo o que dá pra ler? Eu leio o que dá pra ler, eu sou mãe. Boa Quando a gente resposta. é mãe, a gente lê o que dá. Quando dá, como pode. Às vezes no banheiro, é o que dá. Antes de dormir um pouco, mas eu não tenho meta de leitura. Eu já tive meta de leitura, eu já não tenho mais meta de leitura, não. Eu tenho temas literários que agora eu sigo, gosto de seguir. Interessante, isso é legal.
eu acho que assim, eu tô super satisfeita. Tem mais uma, calma. Qual? Você lê um livro de cada vez? Essa pergunta é sempre muito boa. É verdade. Um livro de cada vez ou você lê um montão e é isso? Leio 19,3 livros de cada vez. Eu leio todos os livros de cada vez. Às vezes o livro chegou, Nossa. aí eu já quero ler um pouquinho dele, entendeu? Só pra... Não tem como, eu leio muitos livros de... Por que eu sou assim? Eu também faço isso. Sabe, chega os livros pra gente montar os kits e eu começo. Isso é muito legal, deixa eu ler. Tananana. E aí, tipo, já tá ali com 50 livros para serem lidos pela metade. Não, tudo bem, deixa eu continuar aqui. Inclusive, editoras, me mandem livros. Eu adoro porque a Mundo Cristão sempre me manda livro. Gente, me mandem livros. Eu amo, eu faço resenhinha, eu gosto de falar. Que legal. Pode mandar. Show. Eu amo livros. Eu vou acrescentar uma pergunta e eu espero me lembrar disso pra fazer disso uma tradição aqui na Conversa de Peixe Grande. Você lê a última página do livro antes de começar o livro, sim ou não? Ai, sério que a Carol faz isso? Faço, é uma coisa minha. Ai, entendeu? Carol! O bom do Kindle é que ele não me permite fazer isso, entendeu? Mas... Permite, né? É cansativo, mas permite. Sim, é mais difícil. Mas... Não, tem como você selecionar a página lá e ir na última página. Sim. Ensinei pra ela, pronto, A acabou. galera tá revoltada aqui no chat, viu, Eu Carol? faço Mas a Carol isso. faz isso com Não, livros de histórias, meu. Não, meu Deus. Nossa, eu sofro. E aí só depois de ela pensar. ainda vem falar, eu não gosto de spoiler de filme. Não, mas a de gente... spoiler Não, de série. Eu falei, deixa eu me peraí. defender. Deixa eu me defender aqui, Tem livros... Eu já falei pro Tam, por exemplo, se eu tô ali, peguei um livro, última página, tem 2 parágrafos, mas o primeiro parágrafo começou na página anterior. Eu não leio. Eu só leio o último parágrafo, pronto, acabou. Às vezes, isso prejudica a minha leitura? Sim. Às vezes, não prejudica? Sempre. Não, tipo, não prejudica, entendeu? Às vezes. Então, assim, tem... Às vezes, Sabe mas é quando quase não 90% prejudica? das Quando você não faz isso. É uma coisa minha. Nossa, olha, Carol, assim, olha, dentre nossa amizade que acabou de nascer aqui, uma grande Sim. amizade, a gente vai ter que conversar sobre isso depois. Tá bom. Mas, só aqui continuando a minha defesa, tem um filme maravilhoso da Nora Ephron chamado Quando Harry... é em inglês, eu não sei como que é em português. Em inglês é When Harry Met Sally, que é com a Meg Ryan. É bem legal a historinha. E aí, tem uma cena que o Harry fala, eu já mostrei essa cena várias vezes pro Tan, já mostrei para outras pessoas que falam, não, que ele vira e fala assim, eu gosto de ler a última página do livro, porque se eu morrer, pelo menos eu sei o que vai acontecer ali no final, entendeu? A gente tá aqui no Discord e o Léo, ele colocou a capa de um livro da Agatha Christie, que é minha autora favorita, e não sobrou nenhum. E olha que interessante, eu li a última página desse livro durante a leitura e não estragou em nada, absolutamente nada, a minha leitura, entendeu? Fazer o quê? Eu não sei quando isso começou, entendeu? Mas começou. Ainda vou achar alguém que faz isso também, viu, Carol? Vai ser uma pergunta recorrente mesmo. Tá bom. Tem uma frase, né, do Billy Graham, não é? Que fala, eu li a última página da Bíblia e eu vi que vai dar tudo certo. Alguma coisa assim. Olha aí. Fechou. Eu acho que é o Billy Graham, ele fala assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. E é a Carol e Billy Graham. Eu também li a última página da Bíblia, mas eu li ela antes, assim, toda antes de ler a última página, sabe? Ai, gente. A resposta, e é incrível, que a resposta nem sempre está na última página. É verdade. E o Léo tá aqui me corrigindo. É a penúltima também, Carol. O Léo falou aqui a Carol, lê no último capítulo. Que esse se ler a última linha estraga o livro todo. Então não deve ter sido esse que eu li. É que eu já li tantos da Agatha que realmente eu não me lembro de todos. Mas tá bom. Eu já falei pro Tan, eu tento, eu me esforço. Teve 1 ou 2 livros que a gente leu por último aí que eu não li a última página, entendeu? Olha, são pequenas vitórias, a amizade fortalecendo. Pequenas. Estamos fortalecendo essa amizade. Baby steps. Quem sabe um dia, né? Eu me cure desse vício. Não, eu vou orar por isso. É motivo de já foi pro caderninho. Já foi pro caderninho. Motivo de oração. Boa. Não tem condições.
Cara, é tão bom gravar entrevistas com gente que flui a conversa. Putz. O legal é que eu já segui a Kátia no Twitter, né? E tinha essa mesma impressão que a Carol. Nossa, ela é uma pessoa divertida, uma pessoa bem-humorada. Mas agora, sabe, os meus olhos te veem, aquela coisa assim. Vai ser muito mais legal. Face to face. Não, e o pior de tudo é quem me conhece ali acha assim, né? Que eu sei lá, eu sou uma pessoa recatada e do lar. Só que eu sou, quem tá aqui vendo aqui, né, tá vendo, eu sou uma pessoa que faz o tempo todo, faço careta, eu sou, o tempo todo eu faço multi-expressões, assim, então eu gesticulo e eu, assim, sempre tô com um olho maior do que o outro e fazendo coisa com a boca, eu sou uma pessoa... Expressiva, né, isso é legal. Eu queria agradecer a Kátia e mencionar um fato que tá muito óbvio pra todo mundo que ouviu, mas às vezes o óbvio não é óbvio para quem tá vivendo. Então eu queria que você só pensasse, Kátia, o quão você foi uma mudança de paradigma na sua família. Você abriu o episódio falando que a sua família praticamente não tinha uma religião, que a sua mãe era católica não praticante e que livros não faziam parte da sua infância e tudo mais. E o quanto uma única geração tá transformando a sua família. Hoje você tem uma casa toda alicerçada na palavra de Deus. Seus filhos estão crescendo, ouvindo o evangelho na veia, assim, todo dia, vendo os seus pais tementes a Deus. Eu acho que é muito mais importante do que simplesmente ler a Bíblia, mas ter essa figura dentro de casa e fazendo um homeschooling, ou mesmo que fosse numa escola formal, né? Vivendo assim e transformando a vida dos seus filhos mentalmente também, assim, trazendo eles para os livros, fazendo eles pessoas críticas do mundo, e o quanto uma única pessoa pode fazer dentro do seu quadradinho ali, sabe, dentro da sua casa, e a gente não tem ideia do quanto isso vai frutificar quando seus filhos se tornarem adultos e o que isso vai impactar tanto na vida da família que eles vierem a constituir, quanto nas pessoas que eles vão lidar ao longo da vida e carreira que eles tiverem. Então, pensa com carinho sobre isso, porque assim, você é uma das pessoas no mundo assim que transforma, sabe? Que transforma o mundo, e fico muito feliz de ter te conhecido melhor hoje. Aquela vontade de chorar, que ela pode... Quase embargou, não precisa, assim. Eu vi um episódio do Thiago Mates, e ele falava muito assim da família dele, né? Eu sou uma pessoa que, todas as pessoas, eu gosto de criar momentos, eu gosto de tornar os nossos dias inesquecíveis. Eu quero que os meus filhos lembrem de mim como mãe e da nossa família, meu marido, que é um homem maravilhoso, com histórias, né? Que eles possam ter histórias para contar sobre nós, assim, sabe? Eu tenho poucas histórias do meu pai e eu sempre falei assim, eu quero criar histórias, essas próprias tradições, que eu não tinha tradições na minha família, mas eu quero criar tradições, quero criar histórias. E nunca tinha parado pensar da forma como você falou, de como Deus, através do resgate dele, e aí eu já tô embargando a voz pra chorar, mas de como o resgate dele é possível a gente transformar a nossa descendência, Sim, assim, sabe? com E é por ele, Amém. não é a Kátia mesmo. Amém. Foi ele que me resgatou, é através dele, é por ele. Ele é o centro dos meus maiores objetivos, assim, é sobre ele. É isso, senhores ouvintes. Vocês viram aí o que foi essa conversa deliciosa aí junto com a Kátia. Se você ainda não conhece ou não conhecia ela, fica... a vergonha, né? Shame on you. Com certeza vale muito a pena. Não, mas eu não acho que shame on you. É gente comum, sim, né? Deu pra perceber que ela é uma pessoa comum, como qualquer um de nós, mas uma pessoa muito interessante de estar perto, sabe? Então aproveite a oportunidade, recomenda esse episódio para outras pessoas, assim, nosso podcast é muito de casa, assim, sabe? A gente não tem muita formalidade e acho que isso é um trunfo nosso que deixa as pessoas bem confortáveis para viver junto com a gente. Então vem com a gente, conheça a gente mesmo, eu e a Carol, a gente interage direto lá no Discord. Se você tem interesse em se aproximar um pouquinho da gente, entra lá, é bit.ly/leitura coletiva. A Kátia já tá aqui, né? Porque enfim, ela teve que entrar pra gente poder gravar. Então fica o convite para você continuar e criar os laços aí com a galera. Tem um pessoal que já interagiu com a gente no chat. Obrigado, pessoal que tá aí assistindo a nossa gravação até tarde da noite aí já. É sempre uma delícia ter vocês aqui junto com a gente.
É isso, valeu, Kátia. Não sei se você tem algumas palavras finais. Obrigado, Carol. E com isso eu também me despeço da audiência aí e deixo a bola com as meninas. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal. É sempre muito bom ter vocês aqui e vocês nos ouvindo e nos acompanhando. E aí, qualquer coisa é só chamar a gente ali no Clube Ictus, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Até mais. Eu queria agradecer vocês mesmo pela oportunidade. Eu saio de forma leve e foi muito gostoso mesmo. Vocês são pessoas que, com certeza, eu gostaria de caminhar junto. São pessoas muito agradáveis, muito, muito legais mesmo. Acho que o mundo precisa de pessoas como vocês, assim, que colhem, que ouvem outras pessoas e gostam de ouvir as histórias. De conseguir enxergar uma história, coisas boas, assim. Isso é um dom, Dom de ouvir e de saber multiplicar a história das pessoas. Eu agradeço muito vocês por isso. Todas as histórias que eu já ouvi através de vocês. Ai, que legal. Nossa. Aí, Carol, só vez de chorar. Né? Beleza, então até semana que vem. Não se esqueçam os cupons aí, as palavras que a gente usou. Eu quero ver se alguém vai usar o quintessência. Não, só quintessência aqui pode. Exatamente. Um abraço então pra todos, até semana que vem. Tchau, tchau.